Apoie a Brasil Paralelo. Investindo apenas R$10 mensais, você se torna um membro patriota e ganha 15 dias de acesso ao nosso melhor plano como cortesia. Clique no link da descrição e saiba mais. Bom, pegando um gancho numa polêmica recente do Antônio Rizero na Folha de São Paulo, e o título de um artigo seu, título muito curioso a princípio, né? Me parece muito curioso quando eu vi assim. Queria que você explicasse por que o movimento negro deveria aprender muito com a riqueza e o luxo das sinhás negras. Isso aí deu uma polêmica também muito triste. Foi quase tão grave quanto a da CNN ali. E eu escrevi falando sobre as sinhás pretas. Quem é esse personagem, né? Eram umas mulheres de Minas, principalmente de Minas, do Rio e da Bahia, que depois de comprar a própria alforria, elas compravam escravos para si próprias. Muitas enriqueciam, tinham casas, emprestavam dinheiro para brancos, né, eram credoras, tinham negócios e tal. E eu escrevi sobre o livro do Rizério, sobre esse personagem, que para mim é um personagem super interessante, super, muito legal a gente contar essas histórias. E eu falei, olha, o movimento negro, e daí isso na verdade quem diz é o Manolo Florentino, de volta, um historiador mulato e tal. E ele fala o seguinte, que é ruim para um negro hoje olhar para seus antepassados e imaginar só pessoas que apanhavam caladas, pessoas que não tinham ação, né? Boa parte da história dos historiadores hoje, eles não conferem nenhum protagonismo a etnias discriminadas ou oprimidas, como índios e negros. O único protagonismo que eles permitem é você se revoltar contra o sistema todo. E daí a pessoa provavelmente morre porque ela não consegue vencer o sistema. Então, ou você é rebelde, ou você apanha calado, nessa visão. E o que a história do Brasil mostrou, dos anos 90 para cá, é que você tinha muito mais protagonismo. Você tinha pessoas que compravam, vendiam, negociavam, sabe? Você tinha uma constante negociação. A palavra tem até um livro, né? Negociação e conflito. Tinha uma constante negociação. A pessoa ela conseguia comprar a própria alforria, comprava escravos para si própria, o que era um costume normal da época. Então eu digo, olha, é interessante para um afrodescendente hoje, para um negro hoje, olhar o passado e ver também que tinha pessoas que tinham outros tipos de protagonismo. Né? E daí não sei o que entenderam. Você estava entendendo que eu estava dizendo que é legal essas pessoas, a gente tem que apoiar essas pessoas que tinham escravos. Não é nada disso, né? Então, eu acho que eu podia ser um pouco mais cuidadoso no texto, mas assim, muita gente falou, cara, o teu texto foi até manso, foi até tranquilo, não teve nada errado, assim, né? E daí depois teve a polêmica do Rizério, que ele falou sobre racismo reverso. E aí é interessante, Bruno, tem uma questão bem interessante que é sobre... tem um livro, né, do John McWhorter, um linguista negro, excelente livro, chamado Woke Racism, que é racismo identitário, racismo de esquerda, né? E a tese principal do livro é de que essa nova onda antirracista, ao contrário das anteriores, do Martin Luther King, né, o grande herói do liberalismo, até a gente pode dizer o grande herói dos direitos humanos, que lutavam de forma concreta por igualdade civil, por direitos civis, essa nova, segundo John McWhorter, é uma religião, é uma seita. Então ela tem os seus apedrejamentos, ela tem, antes de tudo, ela tem seus dogmas, né, o dogma do racismo estrutural. Ela tem, quem desconfia desse dogma é um herege, está falando blasfêmias, tá? E precisa ser apedrejado de qualquer jeito. Num movimento antirracista legítimo, qual é o grande inimigo desse movimento? Os racistas. O movimento antirracista, o grande inimigo deles são os racistas. Mas nessa seita que a gente tem hoje, o maior inimigo dela são os hereges, são as pessoas que desconfiam dos seus dogmas. Né? Então, e tem um grande tabu aí no meio, né, que é o tabu do racismo reverso. Não pode citar esse termo, que daí chovem pedradas. Né? Eu encaro o racismo como um componente evolutivo da natureza humana. Então, a evolução explica por que a gente bate o olho para um grupo e já tenta radiografar com preconceitos, com embreagens. Assim, né? A gente não tem muito tempo para pensar sobre alguém, a gente vai por preconceitos. Isso é errado. Aos poucos a gente vai tentando entender melhor. Mas se isso é evolutivo, se existe uma tendência evolutiva para isso, que a gente tem sim que trabalhar, que evitar,
isso não seria reservado a uma etnia. Pelo contrário, seria racista a gente achar que só uma etnia é racista, né? Numa concepção não racista do mundo, a moralidade não está distribuída, a moralidade está distribuída igualmente. Eu não posso chegar para uma pessoa e falar essa pessoa é moral ou não, porque a cor dela é essa ou aquela. Isso é errado, isso é estúpido. Então eu acho que essa ideia de que não existe racismo reverso, ela tem um componente racista, na verdade. Ela está separando as pessoas moralmente de acordo com o seu tom de pele, entendeu? O que não faz o menor sentido, né? Bom,